Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar, né? É uma ordem de energia que é passado de seres vivos para outros, né? Os animais, os seres vivos se alimentam de outro a fim de adquirir energia para poder sobreviver, né? É a sua alimentação. Ó, nos diferentes ambientes, quando um ser vivo se alimenta de outro, ele adquire energia e matéria na forma de nutrientes, garantindo a sua sobrevivência. É uma sequência unidirecional. O que é isso? É uma sequência assim: eu tenho um animalzinho aqui, aí esse um outro animal aqui come esse animal, olha lá, ele comeu esse animal, aí foi para outro animal aqui. Esse animal aqui se alimentou desse daqui. É o que? Uma sequência unidirecional, ou seja, num único sentido, a cadeia alimentar. Tá? Aqui. Olha lá. Garantindo a sequência unidirecional da matéria e energia que são transferidos entre os seres vivos é chamado de cadeia alimentar. E dependendo da posição que um ser vivo ocupa dentro dessas cadeias, ele ocupa um respectivo nível trófico. Ou seja, se ele é produtor, se ele é consumidor, tá? Num outro vídeo que eu fiz, já do ano passado mesmo, né? Mas eu desenhei e eu acho que dá para entender melhor o que é o consumidor primário, secundário, tá? E por aí. Então, vamos estudar. Quem são os produtores? São seres vivos autótrofos, ou seja, aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E quem são esses seres vivos? Todas as plantas e as algas, tá? Elas são seres vivos responsáveis por inserir a energia, principalmente a solar, nas cadeias alimentares, pois produzem o próprio alimento, utilizando essa energia. Por isso, são chamados de autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento. Esses seres fazem parte do primeiro nível trófico da cadeia alimentar e são chamados de produtores. Então, tudo na cadeia alimentar vai começar com um produtor sendo alimento de outro ser vivo, tá? Como que ocorre esse processo da fotossíntese? As plantas absorvem pelas raízes água e sais minerais. Essa água, esses sais minerais sobem pela planta, chegam às folhas. Nas folhas, elas ocorrem uma reação, tá? Elas se transformam no alimento que a planta precisa e a planta vai e distribui para toda a sua estrutura. Olha lá, o processo de produção de alimentos envolve a participação da energia solar e é chamada de fotossíntese. Uma das substâncias produzidas na fotossíntese é a glicose. A glicose é um tipo de um açúcar, tá? Que é utilizada pelas plantas como energia, que é o que mantém essas plantas vivas, ok? Com a substância produzida durante a fotossíntese, as folhas, raízes, os caules vão crescer. As flores, os frutos, as sementes se desenvolvem e podem servir de alimentos para outros seres vivos, transferindo a energia que a planta acumulou nela para outros seres vivos, tá? Vocês já viram um animal herbívoro que seja totalmente magrinho? Não, né? Elefante, né? Só para vocês terem uma noção. A inclusão de produtores diretamente na alimentação é uma fonte de energia muito grande para a gente, tanto porque a gente encontra muitos nutrientes aonde? Em plantas, né? Nas verduras, nos legumes, nas frutas. Então, a gente vai encontrar muita fonte de nutriente, de energia nesse tipo de alimento, tá? E nos ambientes aquáticos, quem faz toda a fotossíntese são as algas. Gente, alga não é planta, tá? Vocês vão estudar isso logo, logo, tá bom? Mas alga não é plantinha. Eu tenho plantas aquáticas, porém eu tenho as algas, ok?
E elas são as maiores produtoras de oxigênio do mundo, sabiam? Que as algas são as maiores produtoras. É errado falar que uma floresta é o pulmão do mundo. Muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é errado, né? A Amazônia não é o pulmão do mundo. Ela pode ser a maior produtora de chuvas da nossa América, né? Porém, as algas são as maiores produtoras de oxigênio, certo? Logo depois dos produtores, aqueles animais que se alimentam dos produtores, nós chamamos de consumidores, tá? Aí, o primeiro animal que se alimenta de um produtor, eu chamo de consumidor primário, que vai ser o primeiro. Por exemplo, eu tenho lá o feno, o capim. Quem se alimentou primeiro daquele capim foi o cavalo. Então, o cavalo vai ser um consumidor primário, porque ele foi o primeiro a se alimentar daquele produtor. E assim eu tenho uma sequência. O animal que se alimentar desse consumidor primário, eu chamo de consumidor secundário. Depois eu tenho o terciário, tá certo? E dentro deles eu tenho os animais herbívoros, aqueles que se alimentam somente de plantas, tá? Somente de seres vivos que produzem seu próprio alimento, ou seja, de todo tipo de plantinha. Quando eu falo em plantinha, eu não falo só em folhas, eu falo também em frutos, em raízes, tá? Tudo que venha da planta, ok? Eu tenho os animais insetívoros, que a sua principal fonte de alimentação são os insetos. Eu tenho os carnívoros, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de carne de outros animais. Eu tenho os onívoros, que são aqueles que se alimentam de tudo, tanto de carne quanto de plantas, tá? Que são seres humanos, né? Nós somos onívoros, nós nos alimentamos de tudo, ok? Olha lá, a transferência de energia. Eu tenho o meu produtor, aqui no caso uma plantinha, o grilo foi lá e comeu o produtor. A flechinha, ela sempre vai indicar para onde a minha energia está indo, ou seja, a energia da plantinha está indo para o meu grilo, a energia do meu grilo que foi consumida pelo passarinho está indo para ele, aí a cobra foi, comeu o passarinho e a energia dele passou para esse consumidor, tá? Então, olha lá, eu tenho o produtor. O primeiro animal que se alimenta do produtor é o consumidor primário. Depois, o animal que se alimentou do primário, olha lá, a energia indo, ó, a energia indo do grilo para o passarinho, certo? Aqui eu tenho uma representação de outra cadeia alimentar, olha lá, a planta, a capivara e a onça, tá? Ou seja, a flechinha indica para onde o meu alimento está indo, vamos lembrar assim, né? Para onde a energia está sendo transferida, né? O ser humano pode se alimentar diretamente do produtor, né? Nós nos alimentamos, comemos milho, frutas, maçã, pera, alface, couve, tudo isso é uma alimentação direta de um produtor e a gente, nesse caso, vai ser um consumidor primário, porque a gente está se alimentando de um produtor diretamente. Certinho até aí, pessoal? Qualquer dúvida, só chamar.